Fala turma, tudo bem? Tairone Santos aqui para mais um vídeo e esse é um vídeo de apresentação da plataforma Whitelabel SaaS da CWMKT. Bom, de início eu vou te mostrar algumas vantagens de você contratar o Whitelabel da CWMKT. Primeira questão é que você tem a possibilidade de você revender assinaturas com Whitelabel. A segunda é tudo personalizado com sua marca, então você vai colocar sua logo, vai aplicar todo o seu brand, né, em cima da sua plataforma. Além disso, ela também vai ficar no seu domínio, então suaempresa.com.br não vai ficar num domínio genérico, então tudo vai ficar aí com a sua marca totalmente personalizada, né? E aí eu tenho alguns detalhes para você, né? Se o Whitelabel CWMKT, você fica refém de manutenção da própria plataforma, você é refém de manutenção de API, você é responsável por fazer correções de bugs, exige conhecimento técnico, né? Para essas três questões que eu citei acima, você tem que ter um conhecimento técnico para poder aplicar. Vai precisar de uma equipe técnica, de um desenvolvedor, para poder manter essa solução funcionando, né? Além disso, você precisa dominar sozinho a própria plataforma. Então você vai ter que estudar e ter conhecimento prévio de como a plataforma funciona. Mas eu estou aqui para te mostrar que você não vai se preocupar com isso aqui. Basicamente, o que você vai precisar com a CWMKT, você vai ter suporte especializado tanto do Marcelo Pereira, do Tairone Santos, você vai ter um treinamento completo sobre o uso da plataforma. Você vai conseguir escalar esse projeto, porque você não vai se preocupar em gerenciar VPS, gerenciar servidores, gerenciar API, nada disso. Além disso, você tem mais estabilidade, porque você está contratando um serviço e junto desse serviço você tem uma equipe que está trabalhando por trás do projeto para manter isso o mais estável possível, né? E, consequentemente, você está tendo uma infraestrutura robusta, né? Então, são tudo dimensionado para que seu projeto cresça e não tenha problemas. Então, dito isso, vamos direto aqui para a plataforma. Eu já estou aqui logado. Então, de início, você tem acesso a esse dashboard. É o dashboard que vocês vão ter mais acesso comum. Então, eu vou vir aqui para a área de configurações. É onde começa todos os acessos relacionados a configurações, né? Desde você cadastrar conectar um novo WhatsApp a cadastrar um novo atendente aí para atendimento. Então, primeira configuração é conta. Então, aqui em conta eu tenho o nome da conta, eu tenho um idioma, então eu consigo colocar inglês, espanhol e português de Portugal e português do Brasil. Então, você consegue definir esses 4 idiomas aqui para o funcionamento da sua plataforma, né? Aqui eu tenho as opções de e-mail e tudo mais. Eu tenho a opção de colocar a chave da OpenAI para trabalhar com o Caption, que é o assistente nativo. Eu vou mostrar já como é que ele funciona. Aqui abaixo eu tenho as opções de resolver conversas inativas, então eu marco aqui e alguns parâmetros são aqui habilitados para eu poder configurar. Isso aqui serve para fechar conversas, né, quando não houver atividade alguma nelas, né? E aí logo em seguida aqui eu tenho também a opção de transcrição de áudio. Então toda mensagem chegada em qualquer canal, quando você habilitar essa opção, ele vai ser transcrito e vai ficar lá direto na conversa para o atendente estar visualizando qual foi o que o cliente enviou, né? Tudo isso através da chave da OpenAI que você configurar aqui. Aqui agentes são os atendentes, então aqui você consegue colocar a sua equipe, a galera do financeiro, a galera do suporte. Então você vem aqui adicionar agente. Basicamente você vai colocar o nome do agente, a função dele, se vai ser agente ou administrador, um endereço de e-mail válido, porque esse seu atendente ele vai receber um link, ele vai clicar e vai ativar e vai criar uma senha para ele poder acessar. Isso de forma totalmente automatizada e automática. Aqui eu tenho os times, que são os departamentos. Então, os times aqui, eles servem mais para organizar o seu fluxo aqui de atendimento com sua equipe. Então, você pode criar um time chamado financeiro, um time suporte e outro time de outro departamento. E aí você consegue ter uma organização dentro da conta, né? As caixas de entrada são as redes sociais, né? Os canais que você vai conseguir se conectar. Então, caixa de entrada, adiciona a caixa de entrada e tem desde o website, né, que é aquele balãozinho do site, a uma conexão com o Instagram nativamente, né? Então,
website, eu tenho um message do Facebook. Esse WhatsApp aqui é o WhatsApp Meta da Cloud oficial. Esse roxinho aqui é utilizando a nossa API não oficial. Eu tenho a opção de SMS, tenho a opção de conectar contas de e-mail e eu poder ler meus e-mails e responder direto aqui da plataforma. Eu tenho um canal de API para integração externa, tenho um Telegram, tenho um Line, que é muito utilizado lá fora, e o Instagram, para você receber as mensagens de direct aqui dentro. Então, esses são os canais que você tem de suporte aqui nativamente. Mas aqui abaixo eu tenho as etiquetas, né? As etiquetas, eles são marcadores, né? Que servem para você categorizar, né? E priorizar conversas, né? O legal é que quando você cria etiquetas é que ele gera relatórios aqui, ó, na parte de relatórios. Quando você vir a parte de relatórios, você tem uma opção de filtrar pelas etiquetas. Então, por exemplo, você pode usar pagamento pendente, pagamento aprovado e ter um relatório aqui, por exemplo, nos últimos 7 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses e assim por diante. Então, os atributos são semelhantes com as etiquetas. A diferença é que os atributos, eles não geram relatórios. Para usar os atributos, eu tenho duas opções. Eu posso usar um atributo direto na conversa ou um atributo direto no contato, né? Qual que é a vantagem aqui? Pensa comigo, quando você quiser usar um atributo, é algo que você vai querer fixar ou na conversa ou no contato. Algum tipo de informação, como por exemplo, a data de nascimento do seu cliente, um ID de acesso remoto de algum sistema que você utiliza, o CPF. Então, informações que você queira gravar a nível de CRM, você utiliza tanto o atributo de conversa ou o atributo de contato. Aqui tem o nosso Kanban, que ele basicamente usa os atributos personalizados para criar a sua pipeline e criar as etapas do Kanban. Clicando aqui em Kanban, voltando aqui em cima, aqui é a parte da configuração e aqui é a parte de visualização. Eu tenho aqui, ó, pipeline 02, foi o que eu criei, e eu tenho etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, eu consigo aqui adicionar conversas, buscar conversas e tá adicionando aqui direto nas minhas etapas aqui, nas minhas listas. Eu posso clicar e arrastar também. Se eu clicar direto na conversa, eu vou direto para a conversa. Vindo aqui para os detalhes da conversa, você consegue, por exemplo, mover o lead aqui de etapa. Eu estou na etapa 2, então eu posso aqui vir para 3. E quando eu voltar aqui para o Kanban, olha lá, a conversa foi para 3. Então eu tenho diversos caminhos para poder manipular esse Kanban. Voltando em configurações, então paramos aqui nos atributos, Kanban, automação. É basicamente você automatizar processos manuais. Então, aqui eu posso vir adicionar uma regra de automação. Então, pensa comigo o seguinte, toda vez que uma conversa for criada com status de aberta, eu quero atribuir para um usuário específico ou atribuir a ninguém. Eu posso criar essa automação e automaticamente, quando toda conversa que for criada, ele vai seguir isso aqui. A automação ela é baseada em 3 critérios: em evento, em uma condição e em uma ação. Aqui nos eventos você consegue escolher o atualizada, resolvido, criada ou conversa aberta, escolhe o evento, escolhe a condição e define a ação. E aí você cria processos automatizados para poder ser executada de forma automaticamente, né? Muito legal isso aqui. N8N, essa aqui é uma parte que é integrada com o N8N, então você vai se conectar no seu N8N e vai ter a opção de trazer aqui, ó, os workflows aqui para dentro para você poder executar nativamente. Eu tenho aqui as opções de bots que são criados para integração externa. Aqui está o nosso Typebot, que ele é nativo dentro da plataforma. Que isso quer dizer, ele vai abrir nesse botão aqui. Você não vai abrir uma segunda URL, outra página, nada disso. Clicou aqui, ele vai abrir essa página nativamente. E aí simplesmente você vem aqui, criar um Typebot, comece do zero e aí ele utiliza aquele sistema drag and drop, né? Então clica, arrasta e solta e você vai montando aqui um bot facilmente aqui, ó, só conectando as coisas e aí depois só é publicar e conectar no número do WhatsApp que você deseja. Macros. As macros, elas são semelhantes com a automação. A automação, ela é de forma automática, já a macro, ela é uma opção manual. Então você vai criar uma lista de ações, como por exemplo, eu quero atribuir uma equipe, eu quero atribuir a uma agente, eu quero adicionar um marcador, por exemplo. Aqui, como não tem nenhum marcador, não vai exibir nada. Mas eu posso colocar aqui, enviar uma mensagem aqui e eu botar aqui um teste. Então, pensa comigo, quando você quer fazer algum processo de executar várias ações que não é automático, você faz através de uma macro, né?
E aqui tem um detalhe, né? Se ela é público ou privada, a diferença de pública para privada, se você deixar privada, é somente para quem está criando, essa macro vai ficar disponível. Se eu vim aqui e definir aqui, ó, eu vou definir com o nome de ações macro, salvei, e quando eu voltar aqui em conversas, por exemplo, clicando em uma conversa, automaticamente aqui, ó, se eu vim aqui, eu vou fechar as outras opções, que vai ficar mais fácil aqui a visualização. Ó, eu tenho aqui a parte de macros, né? Se eu clicar aqui em visualizar, eu vejo quais são as ações que a macro vai fazer. Então, vai silenciar a conversa, vai alterar a prioridade para que eu deixei lá e vai enviar uma mensagem com o nome teste para o cliente. Então, se eu clicar aqui na macro, olha o que vai acontecer. Ó, o status mudou. Aqui, ó, até mostrou aqui, ó, silenciou a conversa, mandou o teste e alterou a prioridade para baixa aqui. Esse é o objetivo de vocês utilizarem uma macro, né? E claro, a criatividade aqui é o limite para vocês poderem usar o máximo aqui de recursos, perfeito? Aproveitando que eu estou aqui em contato, então aqui nos detalhes, né, na lateral do contato, no último ícone eu tenho aqui o botão de agendar uma mensagem. Se eu clicar em agendar uma mensagem, ele vai abrir essa janela e aqui eu tenho a possibilidade de agendar uma mensagem e enviar diretamente para esse cliente ou deixar essa mensagem como privada. Ou seja, em vez de enviar para o cliente, em vez de enviar por aqui, ele vir na mensagem privada e deixar uma nota aqui para o cliente. Continuando, respostas prontas é aquela resposta que você digita uma barra e escolhe um atalhozinho enviar para o cliente. Então, enviar uns dados de pagamento de um Pix, uma chave Pix, enviar uma resposta ali que é frequente, você faz através aqui dos atalhos. Então, adiciona uma resposta pronta, digita aqui, por exemplo, Pix. Você vem aqui, segue o Pix, e aí você vem aqui, digita o código e algum complemento, e aí quando você vem aqui em conversas, por exemplo, eu vou ter que mudar o status aqui, ó, para pegar todos, que eu acabei adiando a única conversa que eu tinha aberto. Então, tá aqui, venho aqui, ó, direto na conversa, digito uma barra e tá aqui, ó. Se eu tivesse mais de um atalho, ele ia aparecer aqui, eu digitei uma barra aqui, ó, cliquei em enviar, isso aqui vai ser enviado diretamente para o seu cliente, perfeito? Isso é uma ideia, mas você pode criar diversos atalhos lá com diversas informações. Voltando em configurações, eu tenho a opção de aplicações. Tudo aqui da aba aplicações é relacionado a integrações nativas que a gente trouxe de novidade aqui para vocês. Então, tem aqui o Typebot, que eu já mostrei para vocês, que é o nosso consultor de bot nativo. Eu tenho integração com dois CRM, que é o RD Station e o Perfect CRM. Os dois aqui servem para coleta de leads. Eu tenho integração com a Asas, que faz cobranças, né? Envia, na verdade, cobranças para os seus clientes utilizando um número de WhatsApp seu. Aqui a integração do NetN, que eu comentei lá, que é essa aqui. O Grok AI é a integração com o Grok, onde ele vai ter a função de transcrever todas as conversas através do canal de API. Eu tenho aplicativos autônomos que ele serve para poder trazer aplicações aqui para dentro, como se fosse, por exemplo, embedar, né? Deixar como iframe. Ou seja, você vai abrir uma aplicação aqui dentro, por exemplo, uma central de ajuda, um CRM ou qualquer outra solução que você queira que seu cliente abra internamente aqui dentro da sua plataforma. Voltando em aplicações, a gente acabou aqui resumindo cada função desses caras aqui, perfeito? Integrações, aqui são algumas integrações que você consegue fazer a nível do sistema, então eu tenho as opções de webhook, a diferença aqui quando eu vim em configurar e adicionar um novo webhook, é que eu consigo escolher o tipo de evento para simplesmente disparar esse evento de webhook. Então aqui eu escolho os eventos para poder chamar essa URL. Eu tenho o painel de aplicativos que é semelhante aos autônomos, só que esse aplicativos aqui ele abre direto na conversa como uma aba extra. O dos autônomos, ele abre aqui na opção de apps. Aqui tem a integração com a OpenAI, que ele basicamente vai servir para sugerir resposta, resumo, correções ortográficas, e é um recurso que vai auxiliar o seu atendente no dia a dia ali, principalmente com verificação ortográfica, gramatical e sugestão de etiquetas também. Tem integração com o consultor de bot do Google, que é o Dialogflow, integração para usar a chave de API do Google Translate para você transcrever conversas, integração com o Dite, onde você vai conseguir, por exemplo, iniciar reuniões semelhantes ao Google Meet, claro, com recurso mais robusto, isso nativamente aqui dentro da plataforma. Aqui a gente tem uma integração com outro CRM, que é o Lead Squared, então você consegue também se conectar com diversos CRM para poder fazer toda a comunicação e o controle aqui de novos leads através dessas integrações, perfeito? Aqui eu tenho os registros de auditoria, basicamente ele mostra aqui
as ações que os usuários fez. Então, mostra aqui que o Tyrone criou uma macro, né? Uma macro aqui dia de 27, mostra qual foi a ação e mostra qual foi o IP de acesso, né? Mostra qual a hora que ele fez login, né? E é através de qual IP. Então, isso aqui serve para como se fosse um controle de ponto, onde você tem acesso nativo, né, a esses recursos aqui e consegue te auxiliar, por exemplo, ver a hora que sua equipe está entrando e saindo da plataforma. Permissões, aqui você consegue criar regras personalizadas e aplicar em atendentes específicos, isso para limitar ao máximo o nível de acesso que ele vai ter dentro da plataforma. Aí eu tenho as opções de SLA, que basicamente é uma métrica, né, é um fator que vai servir para monitorar e metrificar quanto tempo a sua equipe está demorando para atender seus clientes. Isso vai gerar também métricas lá na parte de relatórios, né? Se eu vim aqui na parte de relatórios, eu tenho a visão geral do que está acontecendo. Como essa é uma conta zerada, né? Então eu tenho pouca informação aqui. Mas eu tenho desde quantas conversas foram abertas, então, não foram atendidas, não estão atribuídas a ninguém, e quantas estão no status dependente, e aqui o status geral aqui da equipe, né? Quantos atendentes está disponível, quantos nesse momento estão ocupados com algum atendimento e quantos estão offline, não fizeram login nessa plataforma. E aqui eu tenho um gráfico aqui, um mapinha de calor, indicando aqui o nível de conversa em tempo real aqui, de segunda a sexta aqui, com todos os dias aqui. Eu posso mudar aqui também para os últimos 30 dias, e aí vou ter um gráfico um pouquinho maior, e aí eu tenho aqui o período aqui mais completo, né? Aqui abaixo eu tenho as conversas por atendente, então como só tem uma aqui, e também as conversas por equipes, né? Aqui eu tenho a opção por conversas, né? Então eu tenho uma conversa geral aqui, e todas as conversas eu tenho as opções aqui de fazer filtros, né? O mesmo acontece para agentes, para etiquetas, por caixa de entrada, por departamento, que são os times, pela pesquisa de satisfação, que é o CSAT, onde você habilita dentro da caixa de entrada, os relatórios, como eu falei, pela parte de SLA e também pela parte de bots, né? Aqui na parte de campanhas, né? Então eu tenho dois tipos de campanha, que é utilizar o chat, né? Que é aquele balãozinho que fica no site, ou utilizar um canal de SMS para você poder criar a campanha e disparar mensagens aqui para os seus clientes, né? Eu tenho a central de ajuda, que basicamente é o seu mini blog dentro da plataforma. Então você consegue criar uma documentação nativamente dentro da sua plataforma e disponibilizar essa URL para que seus clientes tenham acesso facilmente, ou até compartilhar links, né, dessa central para auxiliar no atendimento no dia a dia. Voltando aqui, eu tenho o Captcha, né, que eu falei que é o assistente de IA, onde ele vai auxiliar a você implementar ele na sua comunicação. Basicamente, ele vai ser um atendente virtual ali na linha de frente, nos atendimentos ali receptivo. Então, basicamente, você vem aqui, vai criar um assistente, vai definir o nome para ele. Então, vou colocar aqui 0102 só para teste. Aqui o nome do produto, né? Vou botar aqui, ó, produto X, por exemplo. Aqui eu tenho algumas funcionalidades que você pode habilitar, então gerar perguntas frequentes a partir de conversas que já foram finalizadas, posso marcar, e eu posso também capturar os principais detalhes e armazenar isso em memória para interação do cliente, né? Venho aqui, clico em criar, aqui está o nome do meu assistente, venho aqui editar, 3 pontinhos, e aqui em instruções você passa todo tipo de instrução, o que seu assistente vai fazer e o que ele não vai fazer. E aí, no momento que ele não conseguir mais dar resposta para o seu cliente, ele vai lá e vai transferir aquela conversa para um atendente e ele vai parar de interagir nas conversas. Aqui tem a opção de você controlar, então é basicamente um controle para você aprimorar mais ainda o assistente, né? E aqui tem as mensagens do sistema, tanto de transferência e de fechamento de conversa, então você pode definir mensagens também aqui para esses dois tipos de situações. E aqui, como eu mostrei para vocês, tem a opção de funcionalidade que está lá no início, né? Que eu marquei logo lá no início, na hora da criação. Aqui do lado eu tenho uma janelinha que é um playground, onde você consegue testar, né, e simular esse seu assistente, né? Como aqui eu não coloquei nenhuma informação, então não vai acontecer nada, né? Mas basicamente aqui você vai conseguir validar se seu assistente realmente está da forma que você gostaria de estar funcionando aqui para ser integrado com o seu canal de comunicação, beleza? E aqui ele vai mostrar os documentos que foram criados
e os FAQs que também foram criados de acordo com as opções que você acabou marcando lá. Ou você pode vir aqui e criar manualmente um FAQ, né, e ir armazenando e atribuindo a esse assistente para ele usar como base para responder os seus clientes. O mesmo aqui para documentos, então você vem aqui, cria um novo documento, então basicamente você passa um URL, escolhe qual é o assistente que vai usar essa URL e envia. Ele vai usar isso como um banco de dados para auxiliar e ele ter isso como dado para gerar respostas lá para seus clientes. Aqui a aba de contatos é basicamente a lista de contatos, onde você tem uma acesso geral, aqui você pode ver os detalhes do contato, você pode bloquear o contato, pode enviar uma nova mensagem para esse contato, escolhendo uma caixa de entrada. Você consegue adicionar mais informações desse contato ou vir aqui e excluir também o contato, né? Aqui eu tenho o histórico de comunicação, eu tenho a opção de deixar notas para esse contato, né? Então vem aqui, posso adicionar e ir salvando, né? Se eu vir aqui no histórico, clicar no contato e vir aqui nos detalhes, ó, eu vou vir aqui em notas do contato, eu tenho aqui, ó, 1 minuto, nota teste, né? Então eu consigo ver essas informações através daqui, beleza? Voltando aqui para o contato, né? Então basicamente eu volto aqui em contatos, eu venho nesses 3 pontinhos, eu adiciono, eu exporto e eu importo novos contatos, né? Aqui tem a opção de filtro também, que eu consigo fazer alguns filtros. Aqui eu vejo quais são os contatos que estão online nesse momento na plataforma. Isso relacionado a atendentes. Então posso vir aqui e ver quem é que está online. E aqui no Conversas é o Conversa Geral, né? Então ele vai mostrar todas as conversas aqui. Como eu estou filtrando aqui pelo status de todos, né? O padrão da plataforma é em aberta. Então aqui eu vejo todo o histórico de conversa acontecendo. Aqui eu vejo menções, né? Como por exemplo, quando alguém vir na conversa aqui, por exemplo, e marcar aqui e mencionar aqui digitando arroba, por exemplo. Vindo aqui e adicionar arroba. Aqui, ó, adicionar arroba e escolher o usuário. Então você vai ver essas menções aqui. Ó. Olha lá, viu que naquele momento eu não tinha nada e agora eu tenho uma menção aqui. Isso serve para todos os atendidos. Aqui eu vejo as mensagens que não foram atendidas ainda. Fica no grupo separado. Então isso é para facilitar mais ainda a nossa organização. E, no geral, é isso, né? Clicando aqui no perfil, eu tenho a opção aqui de atalhos, eu tenho a opção de configurar o perfil, eu tenho a opção aqui de alterar o de tema claro, escuro ou baseado no sistema. Voltando ainda aqui, eu tenho uma opção de ir nas configurações do perfil e alterar alguns dados, como o nome de exibição, o e-mail, por exemplo. Aqui eu tenho um controle do tamanho da fonte, né? Se aqui tiver muito pequeno, tá difícil a visualização, você pode vir aqui, aumentar ou tá diminuindo aqui o tamanho da fonte aqui, padrão visual aqui do seu painel. Aqui você pode criar uma assinatura e aqui embaixo você tem a opção de controlar, atualizar ou não a senha, né? Logo em seguida você tem as opções de notificações, onde você pode habilitar baseado em critérios, por exemplo, quando uma conversa for atribuída a você, quando uma conversa não for atribuída a ninguém, quando uma conversa for aberta, atribuída a outra pessoa. Você marca aqui, escolhendo aqui o som, você pode testar aqui. Testa aqui, escolhe o som que gostaria. Aqui embaixo eu tenho as condições para enviar os alertas e aqui eu tenho as preferências de notificações, né? Tanto por e-mail, por notificação push diretamente aqui na tela. Então você escolhe e aplica aqui, deseja aqui nativamente aqui dentro da plataforma. E no geral é isso, pessoal. Eu consegui aqui rapidamente fazer uma geral aqui com vocês. Então essa é uma apresentação geral da plataforma WhatsLabel da CWMKT. Caso vocês queiram conhecer e ter de fato, então primeiro link aqui na descrição. Eu espero que vocês aí cliquem agora e venham aqui para o lado, venha crescer o projeto, esquecer de gerenciar servidores e venha realmente para crescer o projeto e escalar de fato e começar a vender ainda hoje mesmo.